Oi, eu sou a Júlia. Hoje eu tô aqui pra fazer algo muito ambicioso, que é pra ler meu primeiro conto da Clarice. Eu escolhi um conto bem melancólico e eu espero que eu consiga fazer um bom trabalho. O nome do conto é Um Dia Menos. Eu desconfio que a morte vem. Morte? Será que uma vez os tão longos dias terminem? Assim, devaneio calma, quieta. Será que a morte é um blefe? Um truque da vida? É perseguição? E assim é. O dia começara às 4 da manhã. Sempre acordara cedo. Já encontrando na pequena copa a garrafa térmica cheia de café. Tomou uma xícara morna e lá ia deixá-la para Augusta lavar. Quando se lembrou de que a velha Augusta pedira licença por um mês para ver o filho. Teve preguiça do longo dia que se seguiria. Nenhum compromisso, nenhum dever, nem alegrias, nem tristezas. Sentou-se, pois, com o hobbit Jambre mais velho, já que nunca esperava visitas. Mas estar tão mal vestida, roupa ainda da falecida mãe, não lhe agradava. Levantou-se e vestiu um pijama de sedinha de bolas azuis e brancas que Augusta lhe dera no seu último aniversário. Isso realmente melhorava. E melhorou ainda mais quando sentou na poltrona recém-forrada de roxo, gosto de Augusta, e acendeu seu primeiro cigarro do dia. Era um cigarro de marca cara, desse fumo louro, cigarrilha estreita e comprida, qualidade social de uma pessoa que não era por acaso ela. Aliás, por mero acaso, não eram muitas coisas, e por mero acaso havia nascido. E depois? Depois, depois. Pois então, assim mesmo, não é? Pois então, revelou-se subitamente. Pois então, é assim mesmo. Augusta lhe contara que havia melhoria depois. Assim mesmo havia já chegado de assim era. Lembrou-se do jornal de assinatura à sua porta de entrada. Lá foi meio animada. Nunca se sabe o que você vai ler. Se o ministro da Indochina vai se matar ou o amante ameaçado pelo pai da noiva termina se casando. Mas lá não estava o jornal. O diabrete do vizinho inimigo já deveria ter carregado com ele. Era uma luta constante de ver quem chegava primeiro ao jornal que, no entanto, tinha claramente impresso seu nome, Margarida Flores, além do endereço. Sempre que distraidamente via seu nome escrito, lembrava-se de seu apelido na escola primária, Margarida Flores de Enterro. Por que alguém não se lembrava de apelidá-la de Margarida Flores do Jardim? É que as coisas simplesmente não eram do seu lado. Pensou uma bobagem. Até sua pequena cara era de lado, em esquina. Nem pensava se era bonita, se era feia. Ela era óbvia. Depois. Depois não tinha problemas de dinheiro. Depois havia o telefone, telefonaria para alguém, mas sempre que telefonava tinha a impressão nítida de que estava sendo importuna. Por exemplo, interrompendo um abraço sexual, ou então era importuna por falta de assunto. E se alguém lhe telefonasse, iria ter que conter o trêmulo da voz alegre por alguém, enfim, chamá-la. Supôs o seguinte: trim, trim, trim. Alô? Sim. É Margarida Flores de Jardim? Diante da voz masculina tão macia, responderia: Margarida Flores de Bosques Floridos. E a cantante voz a convidaria para tomar chá na confeitaria Colombo. Lembrou-se há um tempo que hoje em dia um homem não convidava uma mulher para tomar chá com torradas e sim para um drink, o que já complicaria as coisas. Para um drink, se deveria ir na certa vestida de modo mais audacioso, mais misterioso, mais pessoal. Mas ela não era muito pessoal, o que incomodava um pouco, não muito. E além do mais, o telefone não tocou. Depois. Era o que via quando se via ao espelho.
Raramente se via ao espelho, como se já se conhecesse muito. E ela comia muito. Era gorda e sua gordura extremamente pálida e flácida. Depois resolveu arrumar a gaveta das calcinhas e sutiãs. Ela era do tipo que arrumava a gaveta de calcinhas e sutiãs. Sentia-se bem na delicada tarefa, e se fosse casada, o marido teria em perfeita ordem a fileira das gravatas, segundo a gradação de cor ou segundo qualquer coisa, pois sempre há alguma coisa pela qual se guiar e arrumar. Quanto a ela mesma, ela se guiava pelo fato de não ser casada, de ter a mesma empregada desde que nascera, de ser uma mulher de 30 anos de idade, pouco batom, roupa pálida. E que mais? Evitou depressa o que mais, pois essa pergunta cairia num sentimento muito egoísta e ingrato. Sentia-se só, o que era pecado, porque quem tem Deus nunca está só. Tinha Deus, pois não era a única coisa que tinha, fora Augusto. Então foi tomar um banho que lhe deu tanto prazer que não se pôde impedir de pensar como seriam outros prazeres corpóreos. Ser virgem aos 30 anos não tinha jeito, a menos que fosse violentada por um marginal. Acabado o banho e os pensamentos, talco, talco, muito talco. E quantos desodorantes. Duvidava que alguém no Rio de Janeiro cheirasse melhor que ela. Talvez fosse a mais inodora das criaturas. E do banheiro saiu a modo de dizer em leve minueto. Depois. Depois viu com grande satisfação no relógio da cozinha que já eram 11 da manhã. Como o tempo passara depressa desde as 4 da madrugada. Que dádiva o tempo passar! Enquanto esquentava a galinha esbranquiçada e pelenta do jantar, ligou o rádio e pegou um homem no meio de um pensamento. Flauta e viola, disse o homem, e de repente ela não aguentou e desligou o rádio, como se flauta e viola fossem na realidade o seu secreto, ambicionado e inalcançável modo de ser. Teve coragem de se baixinho. Flauta e viola. Desligado o rádio, sobretudo o pensamento, os quartos caíram num silêncio, como se alguém em alguma parte acabasse de morrer. E mais, felizmente, havia o barulho da frigideira esquentando os pedaços de galinha que, quem sabe, ganhariam alguma cor e sabor. Pôs-se a comer, mas logo percebeu seu erro. Tinha tirado a galinha da geladeira e só esquentado um pouco. Havia trechos em que a gordura era gelatinosa e fria, e outros em que era queimada e esturricada. Sim, e a sobremesa? Requentou um pouco do café da manhã e temperou com amarga sacarina para jamais engordar. Seu orgulho seria ser quase mirradinho. Depois, se a troco de nada, que havia milhões de pessoas com fome na sua terra e nas outras terras, iria sentir um mal-estar todas as vezes em que comesse. Depois, como havia esquecido a televisão? Ah, sem Augusta, ela se esquecia de tudo. Ligou a toda esperançosa. Mas essa hora só dava filmes antigos de faroeste, entremeadíssimos com anúncios de cebolas, groselhas, que deveriam ser boas, mas são engordativas. Ficou olhando, resolveu acender um cigarro. Isso melhoraria tudo, pois faria dela um quadro numa exposição. Mulher fumando diante da televisão. Só depois de muito tempo percebeu que nem sequer olhava para a televisão e só fazia mesmo era gastar eletricidade. Torceu o botão com alívio. Depois, depois, depois resolveu ler revistas velhas, há muito tempo que não fazia. Estavam amontoadas no quarto da mãe desde sua morte. Mas eram um pouco antigas demais, algumas do tempo de solteira da mãe, as modas eram outras, os homens todos tinham bigode, anúncio de cinta para afinar a cintura e, sobretudo, todos os homens usavam bigode. Fechou-se de novo, sem coragem de jogá-las fora, já que haviam pertencido à sua mãe.
Depois. Sim, e depois? Depois foi ferver água para tomar um chá, enquanto ela não esquecia que o telefone não tocava. Se ao menos tivesse colegas de trabalho, mas não tinha trabalho. A pensão do pai e da mãe supria suas poucas necessidades. Além do que, não tinha letra bonita e achava que sem ter letra bonita não aceitavam candidatos. Tomou o chá fervendo, mastigando pequenas torradas secas que arranhavam as gengivas. Melhorariam com um pouco de manteiga, mas é claro, manteiga engordava. Além de aumentar o colesterol, que é que significasse essa palavra moderna. Quando ia partindo com os dentes a primeira torrada, ela costumava contar as coisas por uma espécie de mania de ordem, afinal inócua e até divertida. Quando ia comer a terceira torrada, aconteceu. Juro, se disse ela, juro que ouvi o telefone tocar. Cuspi na toalha o pedaço da terceira torrada e, para não dar a entender que era uma precipitada ou uma necessitada, deixou tocar 4 vezes. E cada vez era uma dor aguda no coração, pois não poderiam acabar desligando, pensando que não havia ninguém em casa. Aí esse pensamento terrificante precipitou-se de súbito nessa mesma quarta chamada e conseguiu dizer com voz bem negligente: Alô? Por obséquio, disse a voz feminina, que devia ter mais de 80 anos a julgar pela rouquidão arrastada. Por favor, pode chamar o aparelho? Ninguém dizia mais aparelho. Para mim, a Flávia. Meu nome é Constança. Madame Constança, sinto lhe informar que nessa casa não vive ninguém com o nome de Flávia. Sei que Flávia é um nome muito romântico, mas é que aqui não tem nenhuma. O que é que eu posso fazer? Disse com certo desespero por causa da voz de comando da Madame Constança. Mas essa não é a rua General Isidro? Isso piorou a questão. É sim. Mas que número de telefone pediu? O quê? O meu? Mas ele é seguro que moro aqui há exatamente 30 anos, quando eu nasci, e nunca houve nessa casa nenhuma jovem chamada Flávia. Jovem, alguma coisa, Flávia. É um ano mais velha que eu, se esconde a idade. Isso é o problema dela. Talvez não esconda a idade, quem sabe, Madame Constance. Que esconde, lá e se esconde, mas pelo menos faça-me o favor de dizer que atenda logo o aparelho e já. Eu, eu estava tentando lhe dizer que nossa família foi a primeira e única moradora dessa casa e lhe afianço, juro por Deus, que nunca morou aqui nenhuma senhora Flávia. E não estou dizendo que a senhora Flávia não existe, mas aqui, minha senhora, aqui não existe. Deixe de ser grosseiro, sua sirigaita. Aliás, como é seu nome? Margarida Flores do Jardim. Por quê? Há flores no jardim? Ah, a senhora tem bom humor. Não, não há flores no jardim, mas é que meu nome é Florido. Isso adianta de alguma coisa? Adianta ou não adianta, enfim. É que não sei responder, porque nunca tinha pensado nisso antes, só sei responder as coisas que eu já pensei. Então faça uma forcinha e mentalize o nome de Flávia e verá que saberá responder. Estou mentalizando, estou mentalizando. Encontrei. O nome da minha empregada de criação é Augusta. Ai, mas criatura de Deus, estou perdendo a paciência. Não é de empregada de criação que quero, é Flávia. Não quero parecer grosseira, mas minha mãe sempre diz que as pessoas insistentes são mal educadas. Desculpe. Mal educada? Eu, criada em Paris e Londres? Você ao menos sabe francês ou inglês só para praticarmos um pouco? Só fala a língua do Brasil, minha senhora. E creio que é tempo da senhora desligar, porque essa hora meu chá deve estar gelado. Chá às 3 horas da tarde? Bem se vê que você não tem a mínima classe. E eu a pensar que você pudesse ter estudado na Inglaterra e que soubesse pelo menos a que hora se toma chá. O chá é porque eu não tinha o que fazer, Madame Constance. E agora eu lhe imploro, em nome de Deus, que não me torture mais. Imploro de joelhos que desligue o telefone para eu acabar de tomar meu chá brasileiro. É, mas não precisa choramingar por isso, Dona Flores. Minha única e pura intenção era falar com a Flávia para convidá-la para o joguinho de bridge.
Ah, tive uma ideia. Já que a Flávia saiu, por que é que você não veio à minha casa para umas carteadas a dinheiro baixo, hein? O que acha? Não se sente tentada? O que acha de distrair uma senhora já de certa idade? Meu Deus, não sei jogar jogo nenhum. Mas como não? É isso mesmo, é como não. E a que se deve essa falha na sua educação? Meu pai era estrito, na sua casa não entravam vícios de baralho. Seu pai, sua mãe, Augusto eram muito antiquados, se me permite dizer, e eu acho que. Não, não lhe permito dizer. E quem vai desligar o telefone sou eu mesma. Com licença da sua madame. Enxugando os olhos, sentiu-se por um instante aliviada e teve uma ideia tão nova que nem parecia dela. Parecia demoníaca como as ideias da Madame Constance. Era tirar o telefone do gancho para que, se a Madame ligasse e fosse Constante como seu nome, não conseguisse ligar para chamar a desgraçada da Flávia. Assoou o nariz. Ah, se não tivesse bons costumes, o que não diria a tal da Constância? Até já estava arrependido de que não lhe dissera por ter bons costumes. E sim, o chá estava gelado, com gosto acentuado de sacarina. A terceira torradinha cuspida na toalha da mesa, a tarde estragada, ou o dia estragado, ou a vida estragada. Nunca se detivera para pensar se era ou não feliz. Então, ao invés de chá, comeu uma banana um pouco ácida. Depois, depois, depois eram 4 horas, depois 5, 6, 7, hora de jantar. Gostaria de comer outra coisa, não a galinha de ontem, mas aprender a não desperdiçar comida. Comer uma coxa ressentida com torradinhas. Para falar a verdade, não tinha fome. Só às vezes se animava com Augusta porque falavam e comia. Ah, comiam fora da dieta e nem engordavam. Mas Augusta ia se ausentar um mês, e um mês é uma vida. 8 horas já podia se deitar. Escovou os dentes durante muito tempo, pensativa. Vestiu uma camisola rasgadinha de algodão meio polido, daqueles gostosos, ainda das feitas pela mãe, e entrou na cama sob as cobertas, de olhos abertos, de olhos abertos, de olhos abertos. Foi então que pensou nos vidros de pílulas contra a insônia que havia pertencido à mãe. Lembrou-se de seu pai. Cuidado, Leontina, com a dose. Uma dose a mais pode ser fatal. Eu respondia, Leontina, não quero largar essa boa vida tão cedo e só tomo 2 pílulazinhas o suficiente para ter um sono tranquilo e acordar toda rosada para o meu maridinho. Isso, pensou Margarida das Flores do jardim. Dormir um bom soninho e acordar rosada. Foi ao quarto de sua mãe, abriu uma gaveta do lado esquerdo da grande cama de casal e realmente encontrou 3 vidros cheios de bolinhas. Ia tomar 2 pílulas para amanhecer rosada. Não tinha nenhuma má intenção. Foi buscar a jarra e um copo, abriu um dos vidros, tirou 2 pequenas pílulas. Tinha um gosto de mofo e açúcar. Não notava em si a menor má intenção, mas ninguém no mundo saberá. E agora para sempre não se saberá julgar se foi por um desequilíbrio ou enfim por um grande equilíbrio. Copo após copo, engoliu todas as pílulas dos 3 vidros. Mas no segundo vidro pensou, pela primeira vez na vida, eu. Não era um simples ensaio, era na verdade uma estreia. Toda ela enfim estreava. E antes mesmo que terminassem, já senti uma coisa nas pernas, tão boa quanto nunca sentira antes. Ela nem sabia que era domingo. Não teve força para ir para o próprio quarto. Deixou-se cair de través na cama onde já tinham gerado. Era um dia a menos, vagamente pensou. Se pelo menos Augusto tivesse deixado pronto uma torta de framboesa.